Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Meu nome é Cleusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade. Antes de começarmos o estudo de hoje, gostaria de pedir a todos que neste momento possamos serenar os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo aos Espíritos de luz que envolva todos nós, para que possamos ser amparados e auxiliados na compreensão do estudo de hoje. Que assim seja. Hoje, a nossa mensagem é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 96, com o título Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo do discípulo, algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilha a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e partilhas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais, na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Ao meditarmos sobre as palavras do Cristo, somos convidados a uma reflexão séria e íntima. O Mestre não nos chama apenas para o cumprimento das obrigações comuns da vida. Ele não nos pede somente aquilo que todos fazem. Jesus nos convida a algo mais elevado, a diferença moral, a vivência do amor, a superação de nós mesmos. Trabalhar, cuidar da família, honrar os compromissos, obedecer às leis da convivência, tudo isso é importante e necessário. Entretanto, o Evangelho nos mostra que o discípulo de Jesus não deve limitar-se ao mínimo. Há uma proposta maior para a criatura humana: crescer por dentro, iluminar o coração, servir com sinceridade e transformar a própria existência em instrumento do bem. Quando Cristo diz, em essência, que até os publicanos e os descrentes fazem o mesmo, ele nos chama à responsabilidade espiritual. Em outras palavras, o Mestre nos pergunta: qual é a marca da nossa fé? O que existe
em nós que realmente nos distingue? O que estamos fazendo de extraordinário no caminho do bem? Essa pergunta não é para nos constranger, mas para nos despertar. Muitas vezes pensamos que ser correto já basta, e de fato a correção de conduta é necessária. Porém, o Evangelho não se contenta com a simples aparência de retidão. Ele nos convida à caridade viva, à paciência, à renúncia, à benevolência e à compreensão. Jesus nos ensina que amar é mais do que cumprir um dever. Amar é decidir todos os dias vencer a nós mesmos. É fácil servir quando o coração está tranquilo. É fácil ser gentil quando tudo corre bem. O verdadeiro testemunho começa quando somos chamados a agir em meio às dificuldades, às incompreensões, às ofensas e os desafios da convivência. É nesse ponto que a mensagem de Jesus se torna profundamente atual. Vivemos numa época em que muitas pessoas fazem o que é exigido, mas poucas oferecem algo de si. Muitos cumprem tarefas, mas nem todos irradiam bondade. Muitos trabalham, mas nem todos semeiam a paz. Muitos falam de justiça, mas nem todos exercem misericórdia. E o Evangelho nos recorda que o discípulo autêntico deve ser luz onde houver sombra, consolo onde houver dor, esperança onde houver desânimo. Façamos uma pergunta a nós mesmos. No ambiente que vivemos, somos presença de serenidade ou de perturbação? Levamos ânimo aos que estão cansados? Sabemos ouvir com paciência? Temos disposição para servir sem exigir aplausos? Ou apenas esperamos reconhecimento por cada pequena ação? A doutrina espírita nos ensina que o progresso do espírito não se mede apenas pelo conhecimento acumulado, mas pela transformação moral que somos capazes de realizar. Saber muito não basta, é preciso viver o que se aprende. O conhecimento sem aplicação torna-se letra fria. O Evangelho, porém, é vida, e vida espiritual é prática constante no bem. Há pessoas que conseguem apenas repetir o que já foi feito. Outras, porém, possuem o dom de improvisar o bem. Onde todos veem escassez, elas descobrem possibilidades. Onde os outros se fecham, elas se abrem à cooperação. Onde muitos desistem, elas perseveram. Onde a maioria reclama, elas trabalham. Essa é uma lição muito preciosa para nós. O bem não depende sempre de grandes gestos. A verdadeira caridade começa no pensamento, passa pela palavra e se concretiza na atitude. Às vezes, um olhar compreensivo vale mais do que longas explicações. Uma visita fraterna consola mais que muitas teorias. Uma escuta paciente ameniza dores que ninguém vê. Uma palavra mansa pode sustentar alguém que estava prestes a desfalecer interiormente. Jesus nos ensina a amar até mesmo os que nos contrariam. E aqui está um ponto de grande elevação do Evangelho. É fácil amar quem nos compreende, mas difícil é manter o equilíbrio diante da ingratidão, da crítica, da indiferença. Mas o Cristo nos chama a ultrapassar o amor condicionado. Ele nos chama ao amor que não se limita à simpatia, que não depende de reciprocidade, que não espera prêmio imediato. Quando conseguimos
desejar o bem ao próximo, mesmo sem receber dele a mesma medida, damos um passo importante em nossa renovação espiritual. Quando conseguimos participar da alegria alheia sem inveja, estamos vencendo um velho obstáculo da alma. Quando conseguimos socorrer alguém sem alarde, estamos aprendendo a humildade. Quando conseguimos suportar ofensas sem responder com violência, estamos aproximando da mansidão do Cristo. Muitas vezes imaginamos que servir a Jesus exige posições elevadas, tarefas grandiosas ou missões extraordinárias perante o mundo, mas o Cristo nos mostra outro caminho, o do dever simples, bem cumprido, o da palavra humilde, o da paciência cotidiana, o da perseverança silenciosa, o da caridade anônima. É no pequeno que o grande se revela, é no oculto que a alma se educa. Que o Evangelho seja para nós uma escola viva de transformação, que não nos contentemos apenas com o mínimo necessário, que possamos fazer do cotidiano uma oportunidade de crescer, que o lar, o trabalho, a rua, a casa espírita e toda a relação humana se tornem campo bendito de exercício de amor, e ao final de cada dia possamos fazer uma pausa serena e perguntar ao coração: hoje eu apenas cumpri deveres ou também ofereci algo de mim? Hoje eu apenas vivi ou também servi? Hoje eu apenas passei pelo mundo ou deixei alguma semente de luz? Que Jesus nos inspire a sermos melhores, não para sermos vistos, mas para servirmos com sinceridade, não para aparentarmos santidade, mas para construirmos passo a passo a nossa renovação interior. Que Ele nos abençoe, fortalecendo em nós a coragem de amar, a humildade de servir e a perseverança de seguir adiante. Que assim seja. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.